Bom dia, agora sendo gravado, tudo bem? Como é que vocês estão? Certinho? Ficaram bem aí de semana? Espero que sim, correto? Segunda-feira que vem nós temos um feriado, então é mais tranquilo, né? A gente não tem aula, feriado na segunda-feira, mas já dá um alívio aí no descanso da cabeça e tudo mais, certo? Galera, é o seguinte, eu vou comentar com vocês a nota da prova, beleza? Vou passar aqui para vocês a nota da prova somativa e, em seguida, eu... Vou tirar um pouco dessa luz. Pronto. E depois, em seguida, eu comento as questões da recuperação. Tá bem? Vamos lá. Espera aí que tem mais gente entrando. Enquanto eu vou passando as notas para vocês, por favor, por gentileza, poderiam ir abrindo as câmeras para mim e canetinha de marcar abrindo na 183, tá bem? Show de bola, Mateusão. Ih, Matheus, eu olho pra sua cara, Matheus, eu já lembro do Cruzeiro, entendeu? Aí eu já fico triste, eu já fico querendo tirar ponto de todo mundo aqui, por conta que a desgraça daquele time que não sai da zona de rebaixamento. Ô, gente, falar nisso, presta atenção, deixa eu falar um negócio aqui importante, mais importante que qualquer aula. Presta atenção, nosso tópico mais importante. Eu não sei se vocês estão ligados. Beleza, Matheus, vi a mensagem aqui no bate-papo. Eu não sei se você... Ah, por que, dona Gabi Junqueira? Por quê? Ah, seu celular fica travando. Aham, tá bom. Eu não sei se vocês estão ligados, velho. Vocês já ouviram falar no programa aí do Caverna do Leão, né? É Caverna do Leão? Como é que chama o negócio? Caverna do Leão, Toca do Leão, um negócio assim, né? Eu vou descobrir o nome dos alunos que mandaram a Dani fazer umas perguntas para mim naquela entrevista. Tem a ver com um boné que eu tenho e só a galera do nono ano que me viu usando esse boné num fatídico momento de umas partidas de futebol aí, quando o Cruzeiro não estava lá bem das pernas e tudo mais. E na hora que eu descobri qual aluno que foi responsável por colocar aquelas perguntas, depois vocês assistem lá, quando o programa estiver pronto, a Dani vai divulgar e tudo mais, vocês vão ver. Eu vou atrás, certo? Não vai ficar barata essa história. De boné da Série B, tá? Uns papos assim. Não gostei, entendeu? E vai ser punido. Ah, malandro. Presta atenção. Vamos lá, galera. Página 183, deixa no jeito aí para mim. Enquanto isso, eu vou passando as notas de vocês, tá bem? Fechei a correção da somativa. Valia, moçada, 8 pontos. Ô, sério que vai ficar só o Matheus aqui comigo? Que isso, bicho? Ah, não, agora que eu vi aqui, ó. Ana Luísa Dias. Quem mais está com a câmera aberta? Peraí, deixa eu ver. Quem mais está com a câmera aberta? Ah, agora que eu tô vendo que o meu que tá errado. Gabi Militani, de cabelo curto, Gabi, deixa eu ver. Olha, não tinha reparado isso não, cara. Ah, que estileira, hein? Cabelo fresquinho, esse calorzão danado. Ô, cadê Larinha, Isamara, Duda? Ô, Lara, eu sei que uma vez, né, teve um momento aí na nossa live que passou uma moça de toalha na sua live e tudo mais. Não deixe isso te afetar. Não deixe isso te tirar presença da sua live. Aquele episódio não vai mais acontecer, entendeu? E se acontecer, vai estar gravado e, assim, a gente nem divulga, a gente nem bota o vídeo no YouTube, tá de boa. Não deixe esse tipo de situação afastar o seu conhecimento. Gente, você lembra disso? No meio da live, você lembra no meio da live, mano? Apareceu alguém lá, toalha na cabeça. Falei assim, que isso, gente? Vamos cancelar esse trem aqui, calma. Não abra o vídeo se tiver gente andando de toalha na casa de vocês. Tô brincando, pode abrir sim. Quem que era aquela pessoa, Lara? Era minha tia.
Ai, por favor, não deixe isso morrer. Daqui a pouco, em breve, vocês têm Natal em família, já vai estar podendo dar uma aglomerada melhor e tudo mais. Vocês comentem isso na hora que o tio estiver fazendo uma piada ruim de piadas de tio e tudo mais. Você fala assim, então, olha aí, né? No meio da nossa live entrou lá. Aí você dá uma exagerada, por favor, viu, Lara? Você fala que estava assim, completamente de toalha e tal, passou uma vergonha, que tem gravado, aí a galera assusta. Mas vamos lá, que a nossa aula hoje é importantíssima, importantíssima. Primeiro, a prova valia 8 pontos, tá, galera? Valia 8 pontos. E a média era 4,8, tá bem? A média dela era 4,8. Só que, infelizmente, não tem jeito de pegar essa média fracionada. Por quê? Porque a prova tinha 8 questões e cada questão valia 1 ponto. Então, ou você fica com 4 ou você já fica com 5. Então, a partir de 5, as pessoas já estão aí com nota acima da média, tá bem? Eu, infelizmente, não tenho como comentar individualmente. Cada nota, então eu vou falar a nota de vocês e em relação à recuperação eu vou só avisar quem ficou e quem não ficou, tá? A nota final do boletim vocês vão ter quando ele for fechado, mas já dá para saber aí quem está acima de 15 ou não. Ô Pedro, eu acho que minha nota não foi boa não, porque tipo, tá coisa. Porque, nossa, Pedro, que prova foi essa? Boa, né? Muito difícil. Ah, fica ativa. Não, Pedro, eu tirei sem média, porque tinha uma questão, muitas questões, mas tinha uma que eu falei assim, não é possível. Tinha uma muito Aquela difícil. lá do cara. É porque eu não sei qual questão que era, esqueci. Eu tô sem a prova aqui, eu tô sem o link dela. Pedro, essa foi de tirar o lençol dos fantasmas, viu? Nem Braille achava, meu filho. Nossa, e depois, gente, eu que sou antigo, olha essa expressão, tirar o lençol do fantasma. Sabe quem falava isso? Meu bisavô. Literalmente, ele é um fantasma. Não. Tá, vamos ver como é que ficou essa história aí. Mas é porque, galera, deixa eu comentar com vocês uma coisa, tá? Já deixa eu adiantar antes de eu falar as notas, rapidinho. Pelo seguinte, toda essa matéria que vocês estão estudando sobre JK, Jânio Quadros, ditadura militar, que a gente vai entrar hoje a fundo, certo? Hoje a nossa aula é sobre ditadura. São uma das matérias que mais são cobradas no Cefet, saca? E a prova do Cefet do ano passado, cara, eu não sei se vocês têm contato com a Duda Fortunato, irmã da Ana. Perguntem para ela, por gentileza. Eu zerei a prova do ano passado. A prova de história do ano passado estava muito difícil. Então, Isamara, ficar fazendo provinha fácil. Eu sei que vocês não precisam de nota, cara. Vocês conseguem recuperar por outras formas. Mas vocês concordam comigo que se a gente ficar fazendo umas provinhas muito faceizinhas, na hora que chegar para fazer a prova do Cefet, a prova fica muito mais difícil? Sim, eu tenho questões, e eu digo isso pelo seguinte, cara. Minhas provas nunca foram muito fáceis. Tem umas que são mais tranquilinhas, tem umas questõezinhas lá que eu coloco para ajudar, mas tem questão que é difícil, cara, que o vocabulário dela é complicado, né? O português dela, entendeu o que a questão está pedindo, eu reconheço isso. E mesmo assim, a galera que fez a prova de história do ano passado achou super complicado. A prova de história do Cefet do ano passado estava um grau acima, certo? Eu acho que esse ano é possível que eles deem uma maneirada, porque foi mas muita reclamação, muita gente, o nível dela estava muito acima, era nível de vestibular, saca? Era questão aprofundada, e por isso que eu já vou colocando aí uns tópicos mais complicadinhos para vocês mesmo, para vocês já irem treinando para ficar fera para esse objetivo, saca? Porque ficar colocando questãozinha lá de ligue os pontos, né? Ligue aonde é a capital antiga do Brasil, a capital nova. Aí, Isamara, você chuta minha canela, entendeu? Mas... Não, Pedro, mas tinha uma questão que eu queria saber se eu acertei. É um negócio lá do Jânio Quadros para agradar o povo.
É um negócio de comunismo com coisa, eu marquei a letra D. Mas aí eu queria saber se eu acertei, que eu até lembro a letra que eu marquei. Ai, eu tô sem a prova aqui agora. Eu vou ver se para o último horário eu consigo acessar o link e a gente comenta delas. Eu só estou com o resultado, porque eu estou aqui no portal, pode ser? Aí a gente debate, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Ana Luísa Fortunato, a prova valia 8, né? Lembrando, a prova valia 8 e a média era 4,8. Ana Luísa Fortunato, 5. Ana Luísa Pedroso Dias, meus parabéns, integral para a senhorita, 8, certo? Eduarda Lino, ó, se vocês tiverem com... Se vocês quiserem anotar e passar para os colegas depois, até me facilita. Não sei se vocês têm um grupo privado e tudo mais. Já manda para o colega lá, opa, você foi bem, você foi mal, está de recuperação, não está? Porque nem todo mundo está aí. Eduarda Lino, também integral, também tirou 8. Gabriela Junqueira, 5. Gabriela Militani, 8. Meus parabéns, outro integral. Isamara, 7. Então, Isamara, vem dando show? Ah, porque eu vou muito mal, estava muito difícil, pelo amor de Deus. Mas então eu acho que eu errei aquela lá. E tinha questão de vestibular na prova de vocês, não vou mentir, tá? Tem questão que era um pouquinho mais difícil, que ela foi tirado de... Não é do Enem, porque o Enem estava um grau acima, mas já era nível de vestibular. Então, tem questão bem elaborada no sentido de grau de dificuldade elevado, tá, Isamara? Então, meus parabéns aí. Quem conseguiu acertar todas as questões, vocês estão brilhando. Depois eu olho qual que eram as questões, Isamara, porque eu não lembro. Lara, 8, integral também, meus parabéns. Larissa Militani, 7. Maria Eduarda Diniz, 5. Matheus Carvalho, 6. Matheus Pedroso, 5. Senhorita Monique, que estava difícil para danar, que tirou até o lençol de fantasma, 7. Né? Então, muito show. Ah, você tem certeza dessa nota? Vai. E eu que te pergunto, né? Uai. Então tá bom, ué. Então quer dizer que eu sou uma pessoa muito inteligente, Pedro. Eu sou o orgulho da família, da escola. Quase. Né? Você perdeu moral quando você usou essa expressão aí de tirar lençol de fantasma. Isso é coisa de muita gente velha, gente. E Dona Raíssa, também 7. Beleza? Então, fechamos aí as notas. Sobre a recuperação, galera, a média era 15. Eu já fechei as notas aqui de vocês. E para o 9º ano, deixa eu ver. Para o 9º ano, nenhum aluno de recuperação comigo. Tá? Então, somando aí o simulado, somando participação, somando a somativa, todo mundo acima dos 15 pontos, beleza? Eu não vou falar aqui nota por nota do gabarito final para vocês, por conta de... quando vocês pegarem o boletim, vocês vão saber. Mas não se preocupem, porque não teve nenhuma abaixo de 15. Beleza? Tranquilos? Certinho? Pedi para vocês abrirem na 183 para mim. Deixa eu só aceitar aqui, Eduarda. E deixa eu comentar uma questão antes disso. Me falem uma coisa, velho. Vocês já pegaram a apostila 4? Vocês já estão com a apostila 4 aí? Vocês já têm acesso a ela? Eu já. Tá, tem gente que já pegou e tem gente que não pegou. Deixa eu fazer um comentário antes da gente começar esse... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Antes da gente entrar nesse assunto, pelo seguinte, galera. Eu não sei se vocês viram, mas a gente já está praticamente entrando em novembro e nós ainda estamos na apostila 3. Tá? A gente ainda tem bastante assunto da apostila 3 para prosseguirmos e tudo mais. E eu queria deixar claro para vocês o seguinte, que eu estou ciente disso, certo? E isso foi uma escolha que eu fiz para vocês, tá bem? Por quê?
para quem tiver a apostila 4, depois se tiver curiosidade, se tiver interesse, vocês podem olhar, e a apostila 4 de vocês funciona o seguinte: matéria de história, certo? A matéria mesmo, a disciplina de história, ela só vai até a metade da apostila 4, tá? Ela só tem mais 2 capítulos na apostila 4 para concluir. Da metade da apostila 4 até o final, né, e se eu não me engano são 3 ou 4 capítulos da apostila 4, são só discussões de temas variados, né? Tem discussão sobre como é que as cidades funcionam, tem discussão sobre como é que o salário funciona, tem discussão como é que uma crise econômica funciona, tem discussões muito boas, né? Por exemplo, em torno da questão dos indígenas, em torno do papel das mulheres, em torno do papel da população negra. Eu acho que é fundamental a gente debater isso mesmo, certo? Eu geralmente chego nessa parte nos anos normais, né, sem pandemia e tudo mais. Novembro ficaria só por conta da gente ficar assistindo vídeos e documentários sobre esses temas, mas como nós estamos em um ano atípico, eu preferi desacelerar nesses assuntos. Eu vou passar os links para vocês, eu já tenho todos eles preparados para quando a gente chegar nesses tópicos vocês discutirem, mas eu preferi fazer o seguinte: não acelerar nos capítulos que mais são cobrados na prova do Cefet, certo? Que o tema que é mais cobrado, cara, eu quero aprofundar bem nele, porque senão a gente tem que passar correndo só para concluir a apostila no final. Eu preferi trabalhar isso com mais calma para vocês, dando aula por aula, ao invés de fazer aquele pacotão de tipo assim, vamos fazer o capítulo inteiro em uma aula, certo? A gente podia ter feito isso, mas eu não quero, tá? Estou privilegiando que os assuntos mais importantes, que é esse tema de ditadura militar, governo do Getúlio Vargas, governo do Jânio Quadros, governo do JK, e se a gente tiver um tempinho lá no final do ano, próximo de dezembro, por exemplo, eu tinha pensado em montar um simulado só com questão do Cefet. Se a gente não tiver tempo de fazer isso, eu já tenho essa prova pronta, tá? Eu vou compartilhar ela para vocês, não vai valer ponto, não vai valer nada nesse sentido, é mais para vocês treinarem, para a gente tirar essas dúvidas, ok? Pra vocês verem como é que esse assunto está sendo bastante cobrado. Então, vocês não se preocupem, não vai dar tempo, já está tudo dentro do meu planejamento para a gente poder focar nesse tópico, nesses assuntos mais importantes, principalmente em relação à ditadura militar. Beleza? Pois bem, tá claro isso? Tranquilos? Eu pedi então para vocês entrarem, abrirem na página 183 para mim. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, peraí. Tá bom, né? Eu pedi para vocês abrirem na página 183 para mim, porque hoje a gente entra num dos tópicos mais importantes, como eu disse, e não só para a matéria, tá, galera? Não só pensando na prova do Cefet, mas é uma discussão importantíssima, importantíssima da sociedade, ou seja, para vocês já desde novos, certo? Entenderem o debate que acontece na nossa sociedade, né? As discussões políticas que estão envolvidas aí, e o que significa uma ditadura, qual é o prejuízo dela, qual é o benefício dela, o que as pessoas ganharam, o que as pessoas perderam, o que avançou, o que retrocedeu, e como é que esses elementos, né, como é que algumas ações que foram muito comuns na ditadura militar têm ficado cada vez mais presentes na nossa sociedade, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Os Estados Unidos estão passando por uma eleição. A eleição dos Estados Unidos acontece na terça-feira que vem, dia 3 de novembro. A eleição norte-americana muda muita coisa em relação ao Brasil, né? Mas as práticas de forma de discurso, de política, o que está sendo debatido ou não, nos Estados Unidos estão muito presentes nessa questão da ditadura militar brasileira. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria lembrá-los é o seguinte. Já começa grifando para mim, por favor,
essa primeira linhazinha da página 183. Além da radicalização ideológica, existia também uma crise econômica, certo? E nós estamos falando do início da década de 60, no contexto do governo do presidente João Goulart. Tá? E qual é o problema que o João Goulart está passando? E por que é importante a gente entender esse presidente? Porque ele é o presidente que sofre o golpe civil-militar. Tá? E o que isso está acontecendo? Por que ele é o presidente que passa por isso? Na aula de segunda-feira passada, eu tinha comentado com vocês como é que o Brasil tinha passado por uma divisão política. Olha só, a sociedade brasileira, ela se dividiu. Um lado ligado às questões econômicas e às questões conservadoras. Que questões são essas? Um pensamento que achava que quem deveria governar o Brasil era a elite, que as medidas, né, que os políticos têm que representar a elite, as regras têm que ser feitas para os grandes fazendeiros, os benefícios têm que ser entregues aos grandes banqueiros e aos grandes comerciantes, e do outro lado, um grupo da sociedade, né, uma parte da sociedade defende que a população mais pobre, a população negra, os indígenas, as mulheres, os setores civis, os trabalhadores, precisam ser atendidos, né, precisam ser respeitados. Então fica essa grande guerra. Né? É literalmente uma guerra. Porque, olha para vocês verem, olha o debate. Os trabalhadores querem aumento de salário, querem mais participação. A elite, que é o grupo que contrata esses trabalhadores, não querem pagar salário. Concordam? Se você tem uma pessoa que é dona de uma indústria, né, um industrial que tem muitos trabalhadores, quanto mais alto for o salário, mais essa pessoa perde dinheiro, correto? Mais o industrial tem que pagar. A mesma coisa vale para um grande fazendeiro. Quanto mais aumentar o salário no campo, mais um grande fazendeiro perde. Né? Quanto mais direitos a população pobre, quanto mais acesso a população empobrecida tiver, menos controle a elite possui. Então fica essa guerra, fica essa disputa. E aqui eu preciso que vocês entendam essa situação. O João Goulart era um presidente que se ligava aos setores populares. Né? O presidente do Brasil representa os trabalhadores, representa os camponeses, representa os operários, representa a população negra, as mulheres, os indígenas. E os políticos do Brasil, principalmente o parlamento, ok? Representam os setores de elite. Tá? Os industriais, os controladores de mídia, os grandes fazendeiros. E é a partir dessa discussão, desse interesse entre presidente indo para um lado e políticos indo para o outro, que a ditadura militar se instala. Beleza? Então vamos lá, grifem aí para mim, por favor, no comecinho, no meio desse parágrafo. Sem o apoio do parlamento e atacado pela mídia conservadoras, pelos grandes empresários e por parte significativa dos chefes militares, João Goulart não resistiu e em 1964 ele sofre um golpe militar. Beleza? Então, é no governo do João Goulart que o golpe acontece. Por que a gente chama o episódio de golpe? Galera, ó, não cai. Já virem a página para mim, por gentileza. Já vou pular mais uma aqui. Já coloca lá na 185. 185. Porque a apostila de vocês já começa com um erro. Oh, ai, ai, ai. Esse é o ângulo. Já mandei uma mensagem para ele lá. Não pode acontecer isso e vocês vão corrigir esse erro aqui para mim. De cara, com essa palavra aqui, ó. Acharam aí na 185? Golpe militar. Vocês vão escrever aqui em cima para mim, tá? O nome correto desse episódio
é outro. O nome que a gente dá para esse episódio chama-se golpe civil-militar. Tem que ter um civil ali na frente. Vou até colocar aqui no bate-papo, tá? Golpe civil-militar. Beleza? Por quê, galera? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Prestem atenção nisso para vocês entenderem aonde a gente vai, aonde a gente precisa chegar. Hoje em dia, olha só, hoje em dia, mais de 30 anos depois da queda do regime militar, tá? Os anos dos militares eles vão durar 21 anos, certo? Os militares eles vão ficar no poder 21 anos, e já tem mais de 30 que eles caíram, né? Mais de 30 anos que eles deixaram de governar, que o golpe terminou, ok? E o que acontece? Hoje em dia, né, atualmente, quando essa apostila aí está sendo feita, né, quando ela está sendo escrita no agora, nós já sabemos o quanto o governo dos militares foram negativos, né? O quanto esses 21 anos que eles ficaram no poder foi marcado por retrocesso, foi marcado por perseguição, foi marcado por crise econômica, foi marcado por corrupção, foi marcado por assassinato, por falta de democracia. Tá? Nós já sabemos. Por quê? Porque a gente analisa isso, os historiadores fazem isso, nós temos todos esses indícios. Né? A gente consegue demonstrar como é que os anos dos militares foram ruins, como é que a ditadura militar foi ruim. Aí olha o que rola, olha o tamanho da função, galera, só por conta desse nome. Porque é aí que eu quero que vocês entendam, saca? Aí olha só, vocês percebem que, olha a treta, ninguém quer ser associado a episódios ruins da história. Tá? As pessoas elas tentam se afastar o máximo possível de episódios negativos. Aí o que acontece? Olha isso, presta atenção. O episódio que derrubou o presidente, o João Goulart, e colocou a ditadura, ele é um golpe civil-militar. E por que é importante a gente colocar o nome civil nesse episódio? Porque significa que várias pessoas, vários grupos do povo brasileiro apoiaram os militares. É o que eu já queria que vocês grifassem, e eu vou continuar explicando isso, tá? Ó, contou com apoio, continua grifando, velho, porque isso aqui que é o importantíssimo, certo? Pode grifar o primeiro parágrafo inteiro, porque é onde está a treta. Ó, o golpe contou com o apoio da burguesia, que desejavam uma nova fase econômica. Burguesia aí, velho, é dono de indústria, tá? Contou com latifundiários, ou seja, os grandes fazendeiros, contou com banqueiro, contou com os setores da classe média, contou com os controladores dos meios de comunicação. Tudo isso, todos esses grupos, os industriais, os fazendeiros, os banqueiros, os trabalhadores, a classe média, os donos de rádio, os donos de empresa de TV, os donos de jornal, tudo isso é o que a gente chama de grupo civil. É pessoa como a gente, velho, saca? É gente que está do nosso lado, sacou? Aí qual é o problema disso? Hoje em dia, esses grupos sabem, né, a sociedade sabe que o regime militar foi negativo. Aí o que as pessoas querem fazer? Esses industriais, esses empresários, não querem ter o seu nome associado a um episódio negativo. Pegou? Pegou? Sacaram? Esses grupos não querem ser vistos, né? Eles não querem participar dessa manifestação que foi negativa. Aí o que esses setores hoje eles fazem? Eles tiram a sua participação, certo? Eles tentam mudar a história para fingir que eles nunca participaram, porque os bonitos nunca estiveram lá. Aí hoje em dia, qual que é a jogada? É muito fácil
empurrar a culpa da ditadura militar para quem? Para os militares. Sacaram? Ó, quando a gente coloca o nome do episódio de golpe militar, olha isso, porque aqui que é importante. Quando a gente coloca o nome do episódio de aconteceu o golpe militar, foi uma ditadura militar, os interessados foram os militares. Quando a gente analisa isso, é tanta palavra, essa frase, né, essa expressão, ela ganha tanta popularidade, que na cabeça do brasileiro, quem participou desse período negativo foram só os militares. E na real não foi. Por quê? Porque os militares eles só fazem isso, os militares eles são a cereja do bolo. Sacou? Os militares eles estão lá porque esses grupos da sociedade pediram. Sacou? Esses grupos da sociedade, os empresários, os fazendeiros, os banqueiros, a classe média, a burguesia, né? Os intelectuais, os bacharéis, pediram. Saca? Militares, pelo amor de Deus, salvem a gente. Nós, empresários, não queremos pagar salário maior para os trabalhadores. Nós, fazendeiros militares, pelo amor de Deus, tira esse presidente. Vai lá e muda as coisas. Nós, fazendeiros, não queremos distribuir a nossa terra. Nós, banqueiros, não queremos um presidente controlando o nosso dinheiro. Então, militares, por favor, nós, os banqueiros, os donos de indústrias, os empresários, os advogados, os juízes, nós estamos te apoiando. Podem ir lá, pode dar tiro, pode tirar o presidente, que o que você precisar, militares, nós vamos fazer de tudo para apoiá-los. Aí eu pergunto para vocês, velho, o episódio que derruba o presidente acontece só por conta dos militares? Não. Pegou? Pegou? Ô Gabi, entendeu? Não acontece só pelos militares. Os militares, na hora que eles estão marchando, na hora que eles estão saindo do quartel para derrubar o presidente, e isso é uma afronta. Saca? Por quê? Porque o presidente está lá porque as pessoas colocaram ele. Na hora que alguém está marchando para tirar o seu voto na força, as pessoas estão te avisando, se você votou naquele cara, né? Estão te avisando que você não manda. Vão tirar aquilo ali na marra. Saca? Vão tirar aquilo ali na força. Mas na hora que os militares estão marchando pelas cidades, indo em direção a Brasília para retirar o presidente, o que o povo está fazendo? Tem gente que está lá batendo palma, falando assim, isso mesmo, tem que tirar, boa, vocês vão salvar o Brasil, vem cá, me dá um abraço. Militar, você é lindo, deixa eu dar um beijo na sua boca. Tá? Que tão bonito você é, pelo amor de Deus, me salva. Aí na hora que o militar está marchando e ele está vendo que as pessoas estão aplaudindo, o que ele vai fazer? Realmente, isso aí, vamos lá, bora, vamos fazer isso, vamos salvar. Olha lá o povo pedindo para a gente salvar, ó. Saca? Aí qual é o problema? Se liga. 30 anos depois, quando a gente vê que o negócio deu errado, né, que a gente sabe o que os militares vão fazer quando eles tomarem esse poder, que é o que a gente vai começar a analisar agora mais a fundo, essas pessoas que apoiaram os militares, o que eles vão fazer? Opa, eu tô fora. Eu não apoiei isso aí não, pelo amor de Deus. Nunca abracei militar nenhum. Eles foram lá e tomaram o poder à força. Percebem? Entenderam a jogada? Deu para vocês sacarem? Sabe quem que faz isso? Olha isso. Presta atenção. Porque é a mesma coisa. Eu queria que vocês entendessem, galera, que a história, né, não a nossa matéria, mas a história na vida, ela é feita de memória. Saca? Tudo isso que a gente está estudando são relatos, são episódios que a gente lembra, que a gente precisa lembrar. Aí o que as pessoas fazem? Né? A história ela tenta esconder tudo que é vergonhoso. Sacou? Do mesmo jeito que a gente tenta anular, sabe aquele crush horroroso que passou na nossa vida, que a gente não quer mais lembrar, que a gente finge que nunca aconteceu, que nunca deu de mão dada, que nunca mandou cartinha para o Harrison, né? Tem um episódio desse aí, alguém assim. A gente finge que nunca isso aconteceu na nossa vida e que nunca teve contato. A história faz a mesma coisa. Ela tenta esconder as partes vergonhosas. Saca? Aí quem é que tenta esconder isso? A sociedade civil. Hoje em dia, os empresários, os donos de televisão, os donos de jornal, os banqueiros, todo mundo pega e fala o seguinte, opa,
Não, isso aí eu não participei. Os militares que foram responsáveis por esse episódio, nós nunca participamos. Aí sabe como é que eles fazem para esconder esse episódio? Tira o nome deles do grupo. Então, um golpe foi um golpe o quê? Militar. Nós nunca participamos. Mas, na verdade, velho, a gente tem que lembrar, a gente tem que colocar o dedo na ferida e falar o seguinte, não, bonito, não, ó, você que é grande fazendeiro, empresário, executivo, participou sim, sacou? Por isso que a gente tem que trabalhar com a ideia de que esse episódio foi um golpe civil militar. Sabe quem faz a mesma coisa? Os nazistas. Hoje em dia, só para fechar a nossa live rapidinho, hoje em dia, o povo da Alemanha tenta fazer a mesma coisa. Quem apoia o Hitler chegar ao poder é o povo alemão. O povo votou nele, o povo votou no partido, o povo ouviu o que o cara faria e desejou aquilo. Só que isso é vergonhoso. Aí o que o povo alemão faz hoje em dia? Não, o Hitler tomou o poder sozinho. A culpa desse massacre todo é de quem? Só do Hitler. Sabe por quê? Porque ele já está morto, não tem como ele se defender. Aí as pessoas fazem o quê? Apagam a sua participação para não fazer parte daquele massacre. Sacaram a importância que é a gente colocar as pessoas naquilo lá, para hoje em dia a gente saber quem é que a gente defende, quem é que a gente critica. Sacou? Então, quando a gente vê esses grandes discursos desse grupo civil querendo empurrar a culpa do golpe somente para os militares, está errado. Sacou? Daqui a pouquinho a gente volta para debater isso. Tá bem? Gente, até daqui a pouquinho, até o último horário. Voltem e nada de perder minha live não, que ela é importantíssima, que a gente entra nos AIs. Tá bom? Até logo. Um beijo para vocês e tchau, tchau.